Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozão. Estamos aqui para mais um vídeo didático, um vídeo de ensino de análise de circuito, especificamente desse circuito que está à sua frente, circuito da W-Power 29000. Aí tem os modelos 3, 6, 9. Querido, que me levou a ter que batalhar nesse circuito aqui, vou lhe mostrar. Vamos abrir aqui olha, vamos procurar aqui sobre W-Power 29000. O que é que nós temos? Nós temos pouco material desse amplificador. Temos vídeos de pessoas mostrando ela funcionando, pessoas que adquiriram, que compraram, mas de reparo e explicações de assunto a respeito, muito poucos, a não ser aqui no canal Jumozão. Por exemplo, esse aqui é W-Power 23000, está no meu canal. E esse outro aqui é 1500 W-Power, só que não é na linha 2, está no meu canal. Então tem pouquíssimo material. Olha, outro de 3300 está no meu canal, e aquela, a mais famosa de todas, que já está com mais de 107 mil visualizações. Não, acho que nem 7, aqui dá um apanhado, não é um apanhado preciso. Ou seja, muita gente se interessou nesse aparelho, porque vendeu muito. Olha, na verdade tem 108 mil visualizações. Então esse aparelho aqui vendeu muito no Brasil, muito mesmo. E as pessoas procuraram informações aqui nos comentários também, muitas perguntas. Eu respondi aquelas que eu pude, que não dá para, às vezes é uma chuva de perguntas, às vezes de vários vídeos muito tempo, mesmo tempo assim, a gente fica confuso. Bem, então o interesse foi muito grande por esse amplificador. E eu coloco aqui, olha, aqui, ó, essa W-Power 2 é um bom projeto, digo, a intenção foi boa, entretanto um ato falho que identifiquei foi o de usar fenolite no lugar de fibra de vidro. O aparelho é originalmente propenso a oscilar. Seu circuito de monitoramento de desempenho é desenhado no sentido de ser o mais eficiente com o uso de reduzidos componentes. Não sei se isso deu certo. Se deu certo isso, né? Bem, eu faço essa análise porque nós já conhecemos os problemas de outros amplificadores como esse que sofrem com o ataque do fenolite, que ele perde a isolação dele e passa a conduzir. Então o fenolite ele é problemático nesse aspecto. Mas o projeto, tirando essa parte, ele é bom, é um projeto bom. Apesar de eu ter levado uma baita de uma surra nesse reparo aí, pelos problemas que muitas pessoas viram que aconteceu. E aí depois eu me interessei, até sugeri em um momento de analisar esse circuito que nós vamos analisar agora. Tá? Então o interesse foi muito grande nesse vídeo aqui, olha. 108 mil, é um dos vídeos de eletrônica mais vistos que eu tenho aqui no canal. Não é o mais visto, mas é um dos mais vistos. E pelo tempo, ele foi posto em, se eu não estiver enganado, foi em 2018 sim, que eu coloquei esse vídeo. Então vamos lá, querido, vamos trabalhar em cima do circuito. Eu montei no Multisim para poder entendê-lo, tá? Deixa rodando, eu vou minimizar aqui. E vamos trabalhar. Olha, esse aqui é o circuito. Tá? Ele é simples por um lado, complexo por outro. O que é que faz a complexidade dele? Será complexo para você se você não tiver conhecimento sobre amplificadores operacionais e comparadores. Ele terá um certo grau de complexidade. Eu vou baixar o nível máximo que eu puder, no sentido de falar o mais basicão possível, para que o maior número possível de pessoas possam entender e fazer análise do seu amplificador, ou suspeitar de algum problema que possa acontecer no seu amplificador. Então esse aqui é o circuito de limiter dele. Ele faz duas coisas aqui, ele faz o multi e ele faz o limiter do amplificador, para que o amplificador em momento algum amplifique acima da capacidade que a fonte dele fornece. Ele está dimensionado para isso, o monitoramento da tensão, da alimentação, para que isso não ocorra. Ainda que o sinal que entre nele seja acima do permitido, ele não deixará esse sinal chegar aos alto-falantes. O amplificador não amplificará sinais absurdamente elevados, pois ele está preparado para dar uma potência limpa, preparado para dar um som sem distorções, porque às vezes as distorções acontecem pelo excesso de sinal na entrada do aparelho. Bem, querido, veja aqui, vamos aumentar. Olha, ele tem esse circuito aqui, que tem um nome, uma função. Ele tem esse circuito aqui e tem esse circuito aqui, tá?
Tudo isso que ele tem. A bem da verdade, o sinal ele entra aqui no WA, entra no pino na entrada não inversora e sai em mesma fase no pino 1 direto para o amplificador, tá? O amplificador ele tem uma impedância de entrada baixa, olha, não tão baixa, mais de 22K. Bem, e ainda deve ter um resistor. Deixa eu ver se tem um resistor lá na entrada dele. Rapidamente eu lhe digo. Tá aqui para cima. Não tem resistor de entrada. É esse valor que eu lhe falei mesmo. Veja só. Então basicamente o sinal entra aqui, sai aqui, já está prontinho para ser amplificado. Mas nesse íntere, você observa que o pino 13 ele tem um resistor de 10R, que daqui sai muita coisa, acontece muita coisa aqui nesse resistor. Esse circuito ele tem alguns pontos nodais, ou seja, um ponto de encontro, nó de circuito, que são muito importantes. Esse aqui é um deles, tá? Esse aqui é um desse diodo, mais a base do transistor interno. Esse transistor ele é interno ao amplificador de transcondutância, tá? E esse outro resistor aqui também é muito importante, acontecem muitas coisas aqui, tá? Vamos lá. Inicialmente eu vou te falar desse circuito aqui. Esse circuito aqui é o que faz o mute do amplificador, para que ele não dê aquele estampido na hora que a gente energiza, que você liga o aparelho. Os circuitos antigos, os circuitos de amplificador simples, sem nenhuma proteção, eles dão aquele pluc, o alto-falante liga e pode acontecer de o transdutor queimar por colapso mecânico. A bobina pode ir muito à frente e voltar a bater com muita força no fundo, no conjunto magnético do alto-falante, e com isso ela vai machucar e vai começar a arrastar, inclusive pode queimar tanto o alto-falante quanto o amplificador, tá? Então esse aqui é o circuito mute. Como é que acontece? Inicialmente nós vamos trabalhar com o amplificador sendo ligado e o volume no mínimo, tá? Com pouco sinal na entrada. O amplificador será ligado com o volume no mínimo. Acontecem certos fenômenos eletrônicos aqui que nós vamos examiná-los. Veja o seguinte, a gente vai eliminar logo isso aqui, vamos compreender logo isso aqui, porque após esse ligar e desligar, ele quase não atua no circuito, tá? Após cumprir a função de mute, ele quase não age no circuito. Vamos lá. Veja aqui, você tem aqui um comparador. Esse aqui não é um amplificador operacional, ele é um comparador. Inclusive ele está aqui, ó. O circuito dele é esse aqui, ó. Você vê que ele internamente não tem realimentação, tá? Ele tem realimentação negativa. E você não observa capacitores aqui. Então ele pode trabalhar com sinal DC e sinal AC. Bem, o sinal entra aqui nesse WA. Vamos falar lá da chave dele, para a gente poder entender melhor como é que funciona, como é que chega o sinal. Veja o seguinte. O sinal, ele entra bem aqui, ó, e vai para o potenciômetro. Potenciômetro de 50K. Esse sinal entra numa chave que era ligada em paralelo, uma 4066. Eu já falei dessa chave em outros momentos. Então, ele tem a chave ligada em paralelo. Entra no pino 8 e no pino 10, sai no pino 9 e no pino 11. Então está ligado em paralelo, interno ao 4066. O sinal entra no pino 8 e no pino 10, sai no pino 9 e no pino 11. Então ela está literalmente ligada em paralelo. Esse pino 12 e o pino 6 são os pinos de terminais de controle que vão habilitar ou não a chave. Quando eles são ligados e, veja bem, eu tenho uma tensão de 6 volts aqui que alimenta esse terminal. Então é uma tensão positiva. Essa tensão positiva fica habilitando a chave para que o sinal que entrar no pino 8 apareça no pino 9 e no pino 11. Então, havendo os 6 volts aqui, a chave está habilitada. Não é bem 6, é menos de 6, mas ele é alimentado com esses... Vou aumentar para você. Às vezes eu estou vendo muito bem aqui, eu não me preocupo que você está aí e a imagem pode estar muito pequena. Veja bem, o pino 6 alimenta, o 6,2 volts, perdão, alimenta aqui, ó, através do resistor de 10K e habilita a chave, deixa positivo os pinos 6 e o pino 12. Ou seja, quando está habilitado com a tensão positiva, a chave está funcionando, então o sinal está passando, está transitando daqui para cá, do 8 para o 9 e do 10 para o 11, tá? Então ele está fazendo esse percurso, que é sinal de áudio, né? Ele vai e volta, tá tudo normal. Por quê? Porque há tensão positiva aqui.
Agora você vê que esse pino de controle, que recebe essa tensão positiva, ele vai para a chave térmica. Que no momento que ela está ligada, que eu estou ligando o aparelho, ela está fria, o dissipador está frio e a chave térmica está desligada. Estando desligada, eu mantenho essa tensão aqui elevada e com isso a chave habilitada, a chave eletrônica habilitada. E o que é que acontece? Se porventura houver um superaquecimento e a chave térmica ligar, ela vai aterrar esse ponto. Quando ela aterrar esse ponto, isso aqui vai baixar. Os 6 volts vão baixar aqui. E eu passaria a ter 0 volts aqui. Aí o que acontece? Os 6 volts que estavam habilitando a chave, agora passarão a alimentar o LED, indicando que houve um problema térmico, que houve superaquecimento. Se a chave térmica perceber que o dissipador está quente demais, ela vai armar, esse ponto vai aterrar, vai acender esse LED e ao mesmo tempo vai desabilitar a chave eletrônica. E o aparelho vai entrar em mudo, vai ficar mudo, não terá habilitação, não terá tensão de controle e não passará mais sinal daqui para cá, tá? Essa é uma primeira explicação e já adiantando, se é um circuito de proteção térmica, funciona desse jeito, aquela chave que fica acoplada ao dissipador, ela fica suportando a temperatura. Quando chega a determinado limite, o metal que faz o contato, ele é sensível, ele vai vergar e vai armar a chave. E com isso vai aterrar esse ponto aqui, fazendo o LED acender, desabilitando as chaves eletrônicas, tá bom? E esse WA que vai lá para aquele circuito que nós estamos examinando. Vamos voltar para lá. Aqui, ó. Vem bem para cá, ó, tá? Já iniciou. O sinal vai entrar aqui, passa pelo resistor de 33K, a porção do sinal passa pelo resistor de 22, pelo capacitor de 22 PF e atinge a entrada não inversora de um operacional 4560, tá? Entrada não inversora significa que na saída eu vou ter o mesmo sinal que está aqui, tá bom? Mas a gente ainda não vai para lá. Vamos para aqui para o circuito de multi. Vamos diminuir um pouco. Veja, quando eu energizo o aparelho e o volume está baixo, vai acontecer o seguinte: esse ponto ele tentará ir para uma tensão muito negativa. Ele procurará ficar muito negativo. Mas também quando eu energizo a chave, depois você vai saber porque ele fica muito negativo. Mas também quando eu energizo, acontece o seguinte: esse capacitor aqui ele vai se carregar. Ele vai se carregar conforme o valor desse resistor aqui, ó, de 10K. Então eu energizo a chave, os 15 volts aparecem bem aqui após o capacitor. 15 volts positivo, sim, tá? Eles ficam aqui, aí depois eles vão estabilizando, vai estabilizando até escorrer toda a tensão positiva que está aqui para o GND, para o terra. Mas esse tempo em que ele carrega, que eu energizo, aparece os 15 volts, aparece aqui em torno de 13, 14 volts. Essa tensão muito positiva vai conflitar-se com essa tensão muito negativa. Ela vai querer ficar muito negativa nesse ponto. E nesse momento, essa tensão muito negativa vai ver um caminho aqui. E o que é que vai acontecer? Haverá um fluxo de corrente daqui, passando por esse transistor que está polarizado em base comum, até esse capacitor descarregar completamente aqui a sua tensão positiva para o terra. Esse momento em que está havendo a atração dessa corrente desse ponto para cá, fará com que esse ponto se abaixe, ou seja, fique menos negativo. E quando isso acontecer, quando essa tensão menos negativa acontecer, é exatamente o tempo em que foi ligado o amplificador, todas as etapas foram energizadas, o alto-falante ele iria para frente, mas esse momento não vai ter som entrando no amplificador. Então o que vai acontecer? Você vai ligar o amplificador e ele não vai apresentar ruídos, tá bom? Você liga o amplificador, esse transistor aqui polarizado em base comum, ele vai drenar a energia que vai querer acontecer bem aqui para esse ponto aqui, ao sabor da carga do capacitor. Aparece 15 volts aqui, aqui vai aparecer quase 15, instantaneamente vai cair para 13, 12, depois vai cair gradativamente aqui, porque cai rápido por causa que tem uma tensão negativa aqui, tem uma tensão positiva aqui, a tendência natural é eles se estabilizarem, um vai cancelar o outro, então haverá um fluxo de energia nesse sentido, para que essa tensão fique sob controle. Após esse capacitor carregar,
essa tensão aqui ficará estabilizada esperando o sinal de áudio. Tá? Tudo isso acontece naquele power on. Quando eu energizo o aparelho, aí vai dar aquele PUC, aquele estampido no alto-falante. Então esse circuito aqui de multi serve para que esse estampido não aconteça por razão do amplificador ter amplificado esse sinal e ter aparecido aqui um barulho, um ruído muito grande que poderia colapsar mecanicamente os alto-falantes. Tá? Então a função desse primário circuito aqui que eu estou explicando é estabelecer um multi na hora do power on. Tá? Vamos adiante. O outro multi que eu já lhe mostrei, né? O multi por questão de temperatura é feito aqui, ó, nesse esquema aqui, como eu expliquei, tá? A chave térmica ela fecha, aí multa, desabilita aqui a chave eletrônica e não passa mais sinal de áudio por aqui. Esse aqui é relativamente a excesso de temperatura. O que eu estou lhe explicando no circuito que nós estamos estudando é no momento em que o amplificador liga, tá? Então, quando você olhar para cá, ver esse PNP aqui, em configuração de base comum, ele está fazendo o multi do aparelho na hora de ligar. Depois, a atuação dele é quase nenhuma na dinâmica do funcionamento, no fluir do som dentro do amplificador, tá bom? Então é por isso que tem essa tensão positiva aqui, que é para carregar momentaneamente esse capacitor, depois ele descarrega ao sabor do valor do resistor e depois tudo se estabiliza, porque a tensão vai querer ficar muito negativa aqui e ele vai drenar esse muito negativo exatamente para que não ocorra amplificação nesse momento. E você vai entender como é que funciona essa questão da tensão negativa. Tudo aqui a gente vai trabalhar com tensão negativa, aqui, aqui, aqui e aqui também, tá? Essa tensão negativa ela é muito importante. Como é que surge essa tensão negativa? Eu estou com 16 minutos. Querido, eu vou fazer assim. Vai ficar muito cansativo esses vídeos se eu fizer um vídeo só com todas as explicações. Pessoas saturam, pessoas não gostam da linguagem. Eu vou fechar esse primeiro vídeo desse circuito apenas nesse circuito de multi e como é que funciona o multi na questão de temperatura. Vídeo seguinte eu vou ver como é que a gente adianta para ver se a gente consegue eliminar logo esse aqui do comparador e os transcondutâncias, coisa que eu acho difícil fazer em um único vídeo, explicar o funcionamento de amplificadores de transcondutância como a Ciclotron resolveu utilizar, tá bom? Eu vou ficar até aqui, 17 minutos de vídeo. Entenda, quando eu ligo o aparelho, esse ponto aqui vai querer ficar muito negativo. E imediatamente, no que ele quer ficar muito negativo, existe a carga desse capacitor, que faz esse ponto ficar positivo. Aí, ele vai descarregando, mas antes dele descarregar, ele drena essa energia para cá e faz essa tensão ficar menos negativa. Ficando ela menos negativa, não há produção de som a ser mandado para o amplificador. Tá bom? Eu vou ficar até aqui. Entenda o que você lembra de configuração base comum? Pois é, o que está acontecendo aqui. Tá? Depois que a carga do capacitor se esvai toda para o terra, esse ponto aqui fica com 0 volts. Ou seja, nenhuma tensão que está aqui vai encontrar motivação para ir para cá, pois ela tem outro caminho para seguir. Ela tem circuitos ativos para ser acionada. E na explicação do outro vídeo eu vou explicar por que ele tem um capacitor de 220 NF para a tensão de menos 15 volts. Até aqui, meu querido. Boa sorte!